Boa noite a todos. Um diazinho frio desse, dá vontade de ficar em casa, né? Uma das coisas boas da nossa cidade é a gente poder de vez em quando sentir esse clima gostoso de Campina Grande. E uma das coisas que o clima frio faz é a gente se sentir acolhido. E uma das coisas mais gostosas quando a gente vem a qualquer casa de oração, em qualquer religião, é nos saber acolhidos. Independente de às vezes você não receber uma boa noite das pessoas, existe nesses ambientes um conjunto de seres luminosos que preparam antes da gente chegar a vibração do ambiente, que espera que aquilo que vai ser falado, não porque eu vou falar, porque independe de quem fale, atinja os corações, que seja útil para nossas vidas, para que a gente possa sair mais fortalecidos, mais decididos nas nossas transformações. E hoje eu vou falar sobre um tema que tem muito a ver com esse momento que a gente vive, porque a gente percebe um sentimento profundo de desesperança tomando conta do mundo, de uma forma particular, e do Brasil, ainda mais enfaticamente. Então o tema de hoje é Acendendo a Esperança. É natural que quando a gente escuta o noticiário, a gente tem uma sensação de caos. Qualquer passadinha na televisão hoje em dia dá uma sensação horrível. Se desdobram escândalos de corrupção, os personagens voltam às mesmas cenas, fazendo as mesmas coisas, a sensação de que o caos amplia-se o tempo inteiro. Isso faz com que a gente tenha uma sensação assim de que a gente está desandando. É comum essa sensação que a gente tem. Ao mesmo tempo, a gente observa, e a gente como espírita sabe, que nesse momento de transição, e o momento de transição não é 1 ano, 2 anos, nem 1 década, é um processo, e não existe, digamos assim, um momento clássico que a gente definiria assim, pronto, aqui passou de uma fase para outra. É como o dia acontecendo no fim da madrugada, você olha para o céu e ao mesmo tempo uma parte está clara e a outra parte está escura. Para quem já teve a oportunidade de ver o sol nascer no mar, né, começa a perceber o horizonte vindo e ao mesmo tempo a noite indo. E não existe no céu um ponto bem claro assim que se divide o dia da noite. E o que a gente observa hoje é, sem sombra de dúvidas, uma explicitação das duas coisas, do bem e do mal. Dizer que a gente tem que ter esperança, em nenhum momento é pregar a ideia de um mundo tipo, aquele complexo de Poliana, que vê o lado bom de tudo, que faz de conta que nada está acontecendo, que ignora que as coisas estão ruins. Não há como negar que tem coisas muito ruins acontecendo. Não há como negar que a gente tem visto aumento de violência urbana, não há como negar que as pessoas estão perdendo emprego, que existe uma crise econômica, e não há como negar que essa crise ela é mais profunda do que parece. Porque muita gente pode achar que essa é uma crise de valores, no sentido de que aquela quebra dos bancos dos Estados Unidos foi repercutindo. Eu estava conversando em 2009 com uma pessoa que trabalha no mercado de ações, em 2009, quando o banco Lehman Brothers tinha quebrado. O ano anterior, ele investe na bolsa e trabalhou num banco americano durante muitos anos. Ele disse assim para mim, era o primeiro ano do governo Obama. Aí ele disse, essa crise vai chegar no Brasil entre 2014 e 2015. Aí na época a gente estava no sentimento estava tudo muito massa aqui no Brasil, né? E eu disse, mas como vai chegar no Brasil? Ele disse, vai acontecer da seguinte forma. E eu estou falando só do aspecto econômico. Essas hipotecas podres, elas começaram a quebrar o mercado imobiliário americano. Esse ano, muita gente vai se matar aqui. Estava lá com ele nos Estados Unidos. Muita gente vai se matar aqui, porque vai perder tudo. Teve gente que investiu nessa Aeron, que é uma das empresas que quebrou de energia, toda a aposentadoria, e simplesmente não tem mais como se aposentar. Vão ficar na miséria e vão se suicidar. E realmente aconteceu, a gente sabe, muito suicídio. Acontece que essas hipotecas, muitos dos bancos que deram dinheiro foram bancos europeus. Então, no final de 2009 para 2010, a Europa começa a entrar em crise também. Quando a Europa começar a entrar em crise com os Estados Unidos, ela vai deixar de comprar. Quem vai deixar de vender é a China. A China começa a deixar de vender por volta de 2011, 2012, e deixa de comprar dos países emergentes, entre eles o Brasil. Aí o Brasil entra na quebradeira junto. Aí ele disse o seguinte para mim, mas fique muito tranquilo, Rossano, porque o que eu estou lhe dizendo, o governo brasileiro sabe e vai tomar medidas para evitar que isso aconteça. Aí eu botei a mão assim e fiz, tu crê? Porque a gente sabe, independe de que seja o governo, é que as pessoas sempre, elas são
elas não se planejam. Elas, por exemplo, a gente sabe que a gente está entrando num risco de crise hídrica em Campina Grande, que a previsão é que em dezembro não tenha mais água, mas estão esperando que chova, não sei como, não sei aonde, não sei que milagre é esse, estão apelando para os santos. Daqui um dia vai ter um ritual ecumênico em Campina para fazer a dança da chuva. Porque as coisas estão claras que vai ter um colapso hídrico na cidade e em várias regiões e ninguém faz nada. Então essa é uma característica que dá a sensação de desandar. Mas essa crise econômica lá é uma crise de valor ético. Porque, na verdade, as pessoas que criaram as hipotecas sabiam que elas eram podres, sabiam que elas iam dar um chabu, sabiam que ia entrar uma crise, mas elas queriam, enquanto isso, ganhar muito dinheiro e ganharam. Então, quando a gente observa qualquer crise, no fundo de qualquer crise, seja econômica, é sempre uma crise de valores morais. Enquanto a gente se concentrar nas crises externas, a gente não vai focar naquilo que de fato pode provocar mudança, que é as transformações interiores dos indivíduos. Então, nesse momento na Terra, e particularmente no nosso país, nós vivemos crises. Mas, ao mesmo tempo, existe um movimento de transformação das criaturas. Acontece que a gente sabe, nenhum de nós precisa ser estudioso dos meios de comunicação para isso, que é muito mais fácil dar-se ênfase à teatralização do mal. Não sei se vocês viram um jovem que começou a fazer um monte de cirurgias e ele foi e desencarnou, de tanta alteração no corpo que ele fez. Aí uma espírita deu uma entrevista na TV dizendo: olha a abobrinha, ele é um espírito muito evoluído, tão evoluído que não suportou ficar na Terra. Olha o que é que falta de estudo faz numa criatura. Então Jesus pôde vir à Terra, encarnar num corpo humano, se submeter à humilhação, ao escárnio e ao apedrejamento e à crucificação, mas esse espírito de luz não podia. É uma falta completa de noção. Por que o programa que estava passando, alguns espíritas mandaram um e-mail dizendo que aquilo era um absurdo, e uma amiga minha que é jornalista em São Paulo disse: sabe o que foi que o editor do programa me disse? Não, mas tem nada não, o povo gosta de ouvir essas babaquices mesmo. Então, na verdade, os meios de comunicação gostam do espetáculo. Então é óbvio que dá mais ibope a tragédia, o crime, a violência, do que qualquer ação no bem. Porque o que está acontecendo hoje na Terra é aquilo que no Evangelho já se previa. O joio e o trigo começam a se separar e a definir o que é um e o que é outro. É momento de crise? É, porque quando você tem definições claras, quem fica no meio fica perdido. Hoje, não se definir é uma das formas de omissão diante de um mundo que clama por justiça e por dignidade. Ficar assim, eu sou meio que simpatizante, né? Eu fico sempre lembrando assim, por que dá 10% de nossa capacidade de serviço a Deus se Ele investe 1000% em nós? Por que ser simpatizante do Evangelho quando o Evangelho está todo voltado para a nossa transformação? Então, definir-se em que momento da sua vida você está e a quem você vai servir, aquilo que Jesus já dizia: não se pode servir a dois senhores, que seja teu sim, sim, teu não, não, que seja água fria ou água quente, morna se vomita. Ou seja, sai de cima do muro, porque o mundo está num momento de crise e exige que você defina de que lado você está, para que você possa ser um agente de transformação. Então, nesse momento, se explicita um monte de coisas ruins e se explicita um monte de coisas boas. Eu vou pegar um único traço da cultura, para a gente ver a degradação, que também acontece o crescimento, mas é mais fácil ver a degradação. Vamos pegar aqui, por exemplo, de 70 para cá, música infantil. Música no Brasil. Nos anos 70, quem é da minha geração aqui sabe que um programa muito querido nosso era o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu não vou falar da Vila Sésamo para não entregar as pessoas que estão prestes a desencarnar. Esquece da Vila Sésamo. Vou ficar com o Sítio Pica-Pau para cá. E o Sítio Pica-Pau Amarelo tinha uma música, tema do Sítio Pica-Pau, que era composição de Gilberto Gil. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nós temos aí uma poesia, nós temos uma letra, nós temos uma melodia rica, nós temos um grande compositor compondo música infantil. Nos anos 80 nós tivemos, e eu fui apaixonado por ela, Simone, ela nem sabe que eu existo.
O Balão Mágico. O Balão Mágico tinha uma música de abertura que era de Ivan Lins, de extrema beleza poética. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, acredita ou tem esperança, quem faz tudo para um mundo melhor. Você vê nesses dois momentos grandes compositores, com grandes melodias, com muita poesia, fazendo música para criança. Nos anos 90, no mercado fonográfico infantil brasileiro, entra um fenômeno que tem uma letra e uma poesia de um hermetismo tão profundo que até hoje eu tento entender, e eu acho que vocês hoje podem me ajudar a entender a profundidade poética, quase shakespeariana, dessa época, que diz assim: Hilari, hilari, hilarie, oh, oh, oh. É uma safra de músicas que não diz nada. Aê, 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 ou então, oh. Parecia que estava ficando ruim, porque já se perdeu poesia, já se perdeu melodia. Mas os Mamonas Assassinos chegaram, terminando de matar tudo, e depois veio a boquinha da garrafa, e de lá para cá só desce. E quando você pensa que parou, que chegou no fundo do poço, vem algo pior. É incrível a criatividade do grotesco. Se você assistir um clipe do Funk Ostentação com um menino de 12 anos, você fica chocado. E são ícones para uma geração. Mas, se eu fizer apenas esse recorte, eu chego à conclusão, está vendo? Está desandando geral. É na cultura, é na música, é na poesia, é na violência urbana, em tudo? Não. Está se explicitando o joio e o trigo. Eu estava em Brasília na época do Mensalão. Tinha feito uma palestra e fui para um restaurante. E lá tinha um ministro do Supremo aposentado. E a pessoa que havia me chamado conhecia ele. A gente sentou na mesa e ele estava tendo aquele depoimento de Roberto Jefferson na televisão, ao vivo, naquele dia. E ele disse assim: doutor fulano, como Brasília está mudada, né? Na época do senhor, não existia essas coisas aqui em Brasília. Aí o homem deu uma risada bem grande, gargalhou bem muito. Aí bateu no ombro dele e disse: meu filho, na minha época o que não tinha era imprensa livre para denunciar. Era muito pior que hoje. Um homem que conhece os bastidores do poder, que estava na Brasília da época da ditadura militar, sabia que tudo isso acontecia, mas ninguém podia ousar denunciar. Então o que está acontecendo hoje é que aquilo que sempre aconteceu está vindo à tona. Mas é claro que quando eu vejo, me dá uma sensação de caos. Mas não é porque eu não via que aquilo não acontecia. Então nós temos um momento de explicitação da crise e um momento de explicitação também do belo. Só que o belo, ele não é teatral. O belo não dá ibope. Existe, por exemplo, uma tendência muito clara de, pensando sobre violência, Estado Islâmico, cortando cabeça de pessoas, a gente chega à conclusão de que o mundo está em decadência e a violência aumenta. Mas é o contrário que está acontecendo. Por incrível que pareça, parece absurdo. Stephen Perkins publicou um livro chamado O Anjo Bom, o Anjo Bom da Humanidade. É um catatal de 1.400 páginas. E ele vai provando com o apanhado de pesquisadores de todo o mundo, em que eles fazem um recorte de 10 anos de história humana, de 10 mil anos para cá, a violência humana só diminui. Aí ele diz uma coisa bem clara, ele diz: é muito mais fácil a gente arquivar ou memorizar aquilo que é grotesco. Então é muito mais fácil visualizar cenas de pessoas sendo assassinadas na TV e imaginar que o número de pessoas assassinadas está aumentando, quando na verdade o que está aumentando é o número de pessoas que morrem muito velhas, porque a cada ano que passa a qualidade de vida aumenta e as pessoas morrem cada vez mais velhas. Mas é mais fácil imaginar que estão sendo assassinadas do que estão morrendo naturalmente pelo processo de descomposição do organismo para o desencarne. Ficamos com a imagem do grotesco. Existe muita questão muito séria, e ele aponta na pesquisa. Esse livro tem 4 opiniões. Tem uma de Bill Gates, uma do The Guardian, uma do New York Times e uma do The Economist. E Bill Gates diz assim: esse, sem sombra de dúvidas, é um dos livros mais importantes que eu li, não esse ano, mas na minha existência toda. O New York Times diz: esse livro, sem sombra de dúvidas, vai entrar para a história da humanidade como um dos mais impactantes livros já produzidos sobre o comportamento humano. É interessante ler. Ele diz o seguinte: é muito comum que a elite cultural mundial
jamais admita que o mundo ocidental contribuiu para a civilização. É muito mais fácil dizer que o mundo está em decadência e que a gente só piora, do que admitir que a gente nasceu grotesco e que a gente melhora. Aí ele começa a pontuar alguns exemplos. Vamos pegar um caso particular aqui. Quando a gente vê, por exemplo, Isabela Nardoni matando os pais junto com o namorado, ou aquela menina, Isabela Nardoni sendo jogada pelo prédio, Susana von Richthofen matando os pais com o namorado, aquelas duas moças que foram violentadas e o bebê abandonado aqui na fronteira entre Pernambuco e Paraíba, a gente está vendo, o caos está acontecendo, é o fim do mundo. Esse não é o discurso que a gente escuta quando vê essas cenas? E a gente não lembra o seguinte, que no passado isso era a coisa mais comum do mundo. Mulheres serem violentadas e ninguém fazer absolutamente nada. Era uma coisa comum. Sabe o que é que eu escutava quando eu era adolescente aqui em Campina Grande? Quando um homem batia numa mulher? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não existia delegacia de mulher, não existia lei Maria da Penha, não existiam instituições que vigiavam o comportamento humano. Quando eu tinha 14 anos, um amigo meu tinha um pai muito violento. E um dia esse pai violento, com raiva da filha, abriu a panela de pressão e colocou o rosto dela, que derreteu. O que aconteceu com esse homem em 1983? Nada. Nada. Era o pai dela, as pessoas ficaram chocadas, não teve denúncia, não tinha conselho tutelar. Hoje, o que aconteceria com esse homem? Ele seria preso, ele apareceria na televisão, ele poderia sofrer assassinato no presídio pela violência que cometeu com a filha. A gente pode ler o escândalo de uma violência sexual, como a que aconteceu, por exemplo, em Queimadas, e se chocar e detectar isso é a decadência moral ou não, ou detectar o fato de que todos nos escandalizamos mostra a evolução coletiva da sociedade. Eu leio como eu quiser. Ou eu leio que aquilo é a decadência, ou quando eu vejo todo mundo chocado, vejo as pessoas hoje se chocam. Viram uma reportagem. O Brasil inteiro viu o que aconteceu, porque é chocante o que no passado era muito natural. E o que é que nós precisamos nos perguntar? Quando Kardec pergunta, por que o mal aparentemente vence? E os espíritos respondem assim: o mal é audacioso. A palavra é muito interessante para a gente analisar. O mal é audacioso e o bem é ingênuo. Está dizendo o seguinte: um é bem audacioso, imperativo, firme. O outro é vacilante, é ingênuo. Aí eles colocam uma vírgula. Mas quando estes quiserem, os bons, eles preponderarão. Bom, se o mal é audacioso e o bem é ingênuo, para que o bem prepondere, o que é que nós temos que ser? Audaciosos. Essa é que é a grande questão. Nós somos audaciosos no bem? Nós agimos de forma a impactar a sociedade? Existe então um vento da cultura com tendência majoritariamente negativa, que Jesus já descrevia como o mundo jaz no maligno. Então existe um norte que imprime valores, e esses valores, eu não estou dizendo se eles são bons ou ruins, eles são valores que desvirtuam a conduta humana. E aí Jesus vem e diz o seguinte: bom, eu estou vindo aqui para trazer uma novidade, uma boa nova. Primeiro, dizer que não é aqui que tudo se resolve, mas que existe a possibilidade de pessoas que se devotarem a essa mensagem fazerem um novo vento, um norte diferente desse. Seria então uma contracultura. Eu tenho uma ideologia e eu tenho uma contra-ideologia. Eu tenho uma tese, eu tenho que fazer uma antitese, uma antítese. Então, para que eu consiga fazer isso, eu tenho que ser audacioso. Veja o impacto da audácia no Evangelho. O impacto da audácia. Jesus vem, traz a boa nova, se imola vivo como cordeiro, no Gólgota crucificado. A mensagem fica: discípulos vacilantes ficam presos, com medo de serem também assassinados.
ele reaparece para os discípulos. Um toca nas chagas, Tomé, para que eles se reanimem. E aí Jesus deve ter pensado assim: esse povo é medroso, eu vou precisar de um outro elemento, audacioso, uma pessoa braba, decidida. Eu vou ter que buscar uma outra criatura para me ajudar nesse processo aqui, porque se ficar na mão deles, morre. Por que não foi chamado Pedro, Tiago, João? Por que teve que buscar um inimigo do Evangelho, Saulo? O que diferencia Saulo dos demais discípulos de Jesus? A audácia. Saulo era audacioso, destemido, sem medo. Quando ele acreditava numa coisa, ele ia até o fim. Então Jesus viu: esse cara aqui tem tudo que eu preciso, o problema é que ele está do contra. Se eu pegar essa criatura aqui e mostrar a verdade, essa mesma força que ele usa para tentar destruir o Evangelho, vai inverter o vetor e vai ser usada para a construção do Evangelho. Por isso ele vai em Damasco encontrar Saulo. Ele não já tinha os discípulos que conviveram com ele? Saulo não conviveu com ele. No entanto, ele vai buscar uma pessoa que é audaciosa. O que quer dizer? Que está faltando entre nós, cristãos de um modo geral, audácia, para conseguir imprimir, com o mesmo vigor que o mal imprime, imprimir o bem. Uma vez chegou, alguns amigos para mim disseram: a gente queria gravar um novo CD. Olha que coisa interessante. Num grupo espírita de uma cidade do interior do Paraná. A gente queria gravar um novo CD lá no centro da gente, Rossano, mas o pessoal que dirige o centro disse que não era bom fazer isso não, porque gravar um CD coisa todo ano é coisa de quem quer aparecer. O que é que tu acha? Eu disse: é impressionante, né? Calcinha Preta pode gravar volume 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas um CD do bem não pode, então, porque é doente. Olha que visão estranha. Eu posso deixar o mal se reproduzir todo o tempo, mas o bem não. Não é bom gravar todo ano, que isso é os jovens querendo aparecer. Que apareça cantando o louvor, que apareça cantando o bem. Não pode, porque o bem é de cubículo, é de clubinho, é só para mim. Nós somos os eleitos e o mal está lá fora campeando. Essa visão é distorcida. Muita gente acha que faz uma reedição do conceito de céu e inferno no movimento espírita. O céu é nosso lar e o inferno é umbral. O Satanás é o obsessor. Ele reedita a simplificação no mundo espírita. Para muita gente, acha que faz o ESD, campanha do quilo, quadradinhos quentes, vem por seja, escuta a palestra e no final da encarnação conseguiu, por bônus horas, um lote num tempo de Alphaville chamado Nosso Lar e vai morar lá. Tudo assim, simples assim, e um mundo que se exploda. Uma crença infantil de que eu tenho que me salvar só a mim ou só aos meus e o mundo que se vire. Não é, de longe, essa a proposta do Evangelho de Jesus. De longe, não é. Muito pelo contrário. É de responsabilidade histórica pelo tempo presente. Se isolar e acreditar que vai ver o fim do mundo é uma forma também muito infantil de achar: não, o mundo está tão ruim que só acabando mesmo. E os bonzinhos serão salvos. São sempre uma ideia assim: vamos pegar alguns e o resto que se exploda. E aí o Evangelho, nas palavras de Jesus, disse: nenhuma ovelha será perdida nos apriscos do meu Pai. Significa dizer então que não somente alguns estarão bem e o resto condenado. Significa dizer que todos terão que ser salvos. É como se isso fosse uma nave que vai partir para a evolução. Todo mundo se acotovelando para entrar, mas ela só vai sair quando todo mundo estiver sentado. Não adianta. Significa dizer então que minha melhor contribuição é: peraí, se eu organizar a fila, se eu botar as pessoas mais frágeis, se eu contribuir, ao final então o objetivo não é salvação pessoal.
simplificação do Evangelho. Não, redenção coletiva, redenção da cultura. Isso é uma discussão teológica, porque as pessoas se perguntavam, então qual é a função do Evangelho de Jesus em relação à cultura humana? Seria o Evangelho de Jesus contra a cultura humana? Isso é o pensamento do fundamentalista. O Evangelho está além da cultura. A cultura é totalmente doentia, patológica, e o Evangelho, ele é contra a cultura. Aí você tem aquelas pessoas que se isolam, criam aquelas seitas e tal. Fundamentalismo. Não, o Evangelho de Jesus, ele está acima da cultura, paira na cultura. E ele não age na cultura? Não, ele paira. Aí nós temos Jesus da cultura, é o Jesus New Age. Tudo é permitido, ele tolera tudo. Vamos deixar de ser moralista, não é bem assim, isso é um discurso antigo. Valores do Evangelho não moralista, mas valores morais, eles não são para aquela época, eles são para todos os tempos. Os valores transcendentes não são para um povo, é para a cultura humana e para a cultura mundial ou para a cultura interplanetária. Por exemplo, amar ao próximo como a si mesmo, vale aqui, em Marte, em Alcíades, em qualquer universo. Amar toda criatura criada pelo mesmo Deus e que a mim é semelhante como a mim mesmo é uma regra que não muda com a história, não muda com o tempo, nem com as civilizações interplanetárias. Isso vale para qualquer um. O Pai que nos criou sobre todas as coisas, também isso não muda. Não fazer o outro o que Ele não quer o que Ele me faça, isso muda com o tempo? Não muda com o tempo. Então se percebeu que, então, o grande projeto do cristianismo não é estar contra a cultura, nem a favor da cultura, mas como objeto de redenção cultural. Do Evangelho eu extraio o produto da redenção da cultura. Mas se simplifica, se Jesus vira um objeto de culto, você faz um culto final de semana em qualquer uma das religiões, e durante a semana você é igual a qualquer criatura que não conhece o Evangelho. O comportamento é o mesmo. Durante o final de semana, você fala manso, fala doce, faz a prece, chama de irmão. Confrade querido, que bom que você veio hoje à nossa reunião evangélica. Não é? Aí começa a falar as palavras espíritas. Por exemplo, o cara que diz assim, entretanto, todavia, mas quando o cabo diz debalde, é espírita. Está lendo Emmanuel, debalde o que tem acontecido, pronto, aí ele já usa aquele jargão, fala suave, né? Diz que está lendo os livros de Joana tudinho, fazendo um estudo aqui. Mas no dia a dia, se você acompanha essa criatura, a conduta moral dela em nada difere do comportamento de qualquer ser humano que não conhece 1% do Evangelho. Então tem uma coisa estranha. Existe um cristianismo de fim de semana. Isso pode ser espírita, católico, evangélico, mormon, adventista, não importa. No final de semana, eu me visto como alguém que busca o Evangelho. Durante a semana, eu sou igual a todo mundo. Eu faço tráfico de influência, eu passo por cima do outro, eu falo das pessoas, eu me comporto como qualquer pessoa, mas no final de semana, não. E isso é uma distorção, porque dá uma sensação de transformação que não é real. Candidatura a santo? Não, longe disso. Mas de mínima coerência. Mínima coerência é quando eu tento, de forma consciente, decidida, pegar aquilo que eu apreendo do Evangelho e levar para o meu cotidiano. Para que eu seja um ser capaz de influenciar o mundo. E aí, Divaldo Franco publicou a seguinte coisa na internet. Ele falando sobre esse momento também de explicitação do mal, mas ele diz, ao mesmo tempo, nunca houve tanto amor na terra como hoje, nunca tantas vidas foram dedicadas à prática do bem como na atualidade. O avanço da ciência e da tecnologia, as conquistas morais e a abnegação avançam gritantemente, mas não dão ibope. E Emmanuel faz então uma análise a partir de um preceito oferecido por Paulo à comunidade tessalonicenses. É bem conhecida nossa essa frase, e Emmanuel, na capacidade que ele tem de fazer uma leitura mais profunda, ele vai reler Paulo quando diz: examinai tudo e retende o que é bom. Pode parecer que isso é apenas um conselho para livro. Leia o livro,
e o que não prestar você tira. É mais profundo do que isso. Ele vai dizer que os cristãos não devem perder o ânimo, por mais inquietantes que se apresentem a perplexidade do caminho. Tá, caos. Não perca o ânimo. Não somente nos diz respeito à dor, mas também à mudança dos costumes, os acontecimentos, as perturbações e a mudança. Por quê? Elas sempre aconteceram. Qual é a novidade no que está acontecendo? Quem aqui viveu anos 80 sabe o que era chegar no supermercado e tentar ultrapassar o cara para pegar o leite antes que ele remarcasse. Porque o cara ficava remarcando enquanto você fazia a feira. Tem gente aqui que não sabe o que é isso, mas era assim que funcionava. Há companheiros excessivamente preocupados com os erros alheios, sem lutarem contra as próprias falhas. Eles conseguem ver a casa dos outros, fogem dos movimentos sociais. Olha o imperioso da ação do indivíduo no tempo histórico dele. Malsinam os fatos e reprovam pessoas antes de qualquer exame sério da situação. É muito fácil olhar, acusar, sem se deter. Lembrando-se sempre que em qualquer processo do mundo, uma variável só não explica nada. É sempre um pool de variáveis que explicam certos comportamentos, certos fenômenos. E nesse complexo emocional que o distanciam da realidade, o que é que o indivíduo faz quando ele faz isso? Dilatam desentendimentos com pretensas atitudes salvadoras improvisadas e acentuam a esterilidade fanática. Vai estar tudo mal, é o fim do mundo, a violência aumenta, Campina não vai ter água, acabou-se. Buf. É uma bomba atômica. Só vê o caos. E ele começa a continuar dizendo: longe de prestar benefício, eles constituem material que neutraliza o movimento renovador. A pessoa que só é arauto do caos, ela neutraliza o movimento renovador. Hoje em dia, a gente pode pegar um objeto como esse, um smartphone, e a gente pode receber um monte de postagens dantescas, ridículas, cenas de assalto, de câmaras de segurança, pessoas sendo assassinadas. O povo manda. Hoje em dia, você recebe informações de acidentes antes da mídia. Você está indo na BR, eu viajo muito e vejo muito acidente. Você está passando, a maior parte das pessoas primeiro chega para fotografar e filmar e só depois ligar para o SAMU. Por quê? Aquela mulher que fez um selfie com o governador de Pernambuco, vocês lembram? A ideia de que eu tenho que aparecer, nem que seja na tragédia. Aí você abre o seu WhatsApp e vê a autópsia de um cantor. Que coisa mais grotesca. Que coisa mais dantesca. A pergunta é: que contribuição tem a mim, ao meu equilíbrio, ver algo tão decadente quanto um corpo autopsiado? Que contribuição isso pode trazer para mim? Aí eu compartilho nos grupos, né? Ou então piadas, pornografia. Você também recebe nesse mesmo smartphone mensagens, áudios. Não recebe a mesma coisa? Quantifique o que você reproduz, o que você repassa, o que você retém. Você vai saber que você tem um instrumento de divulgação do mal e que você amplia, ou de divulgação do bem e que você amplia. E aí não precisa imaginar grandes revoluções, porque hoje em dia as pessoas visualizam mais os smartphones do que as notícias de TV. O impacto que isso tem na nossa vida, seja por Instagram, Facebook ou qualquer rede social e WhatsApp, é maior do que a notícia que está passando. Significa dizer que se eu tenho uma rede de amigos, eu posso impactá-los com o bem. Pelo simples desejo de difundir o que é bom, e quando receber o que é mal, eu posso inclusive me dar o direito de nem ver. Que às vezes você pensa até que é uma coisa normal, quando você vê já está lá o vídeo. Então, pronto, tá bom. Pelo menos eu não repasso isso aqui, eu não reproduzo isso aqui. Então, essa tendência de caoticizar a humanidade, de ver o caos, deprime a gente. Deprime coletivamente. E aí dá uma sensação de que não tem nada a ser feito. Quando a gente viu a leitura que foi feita sobre se tiveres fé, salvarás a tua e a tua família, se isso serve para a minha casa, família, isso também serve para a minha casa, sociedade.
O impacto de uma pessoa fazendo a coisa certa é impressionante, gente. Vocês estão vendo um juiz federal em Curitiba fazendo tudo acontecer. Quando uma pessoa resolve fazer o que tem que ser feito, impacta toda a cultura humana. Se nós formos ingênuos, cristão de fim de semana, que tem medo de se afirmar, de mostrar e mudar o conduto, o comportamento, de sem nenhuma candidatura a santo, tentar exemplificar o mínimo de decência na conduta do dia a dia, a gente impacta as pessoas. As pessoas tendem a imitar, elas tendem, e existe uma preponderância do equívoco, não porque existe muita gente equivocada, é porque existe a omissão dos bons. Se você lembrar que numa sala de aula de 50 alunos, 5 são nerds, são chamados CDFs, e assim são chamados porque a maior parte dos alunos, por ter profunda inveja da competência desses alunos, transformam em motivo de chacota. Ele é nerd, é CDF, é babão de professor. Jamais um exemplo a ser seguido. Os outros 40 alunos são nem vai nem vem. São o que a gente chama em educação de reativo. É um aluno que só faz o que você pede, quando você pede, ameaçado por uma prova. E 5%, só Jesus na causa. Os outros 5 ficam lá no fundão, fazendo o caos acontecer. Então eu tenho 5 nerds, 5 bagunceiros e 40 neutros. Quem impacta os 40? Os nerds ou os bagunceiros? Os bagunceiros. Então, a maioria das pessoas não é tão ruim para fazer o mal, mas ainda não é tão boa para fazer todo o bem que pode. Significa dizer que elas precisam ser influenciadas. E quem vai influenciar essas pessoas? Aquelas que já despertaram um pouco sua consciência. Aquilo que Joana vai chamar a maior parte da humanidade está em consciência de sono. Consciência de sono só pensa em sexo, alimentação e necessidades fisiológicas. Comida, sono, pronto. Vive em função disso. Prazeres imediatos. Alguns despertam a consciência. Esses têm o papel, o dever de ser um agente multiplicador da elevação moral coletiva. Mas se você tem medo, se você é um espírita que pega o livro aqui, aí cobre com papel para ninguém ver que é espírita, e vai ler no trabalho escondido e abre assim, porque tem medo. Ixi, é espírita, é? Isso é cor do demônio. Não, aí eu coloco um papelzinho, sabe? Para ninguém ver que é livro espírita. Incrível, né? Você recebe tanto, lhe consola, lhe balsamiza, lhe permite dar sentido ao caos, mas você tem vergonha. Não, eu sou espiritualista. Sou simpatizante. Não importa. Seja alguma coisa, mas seja com dignidade e autenticidade. E seja um ser capaz de influenciar o seu grupo. Não importa qual seja ele. Se eu modificar um pouco o meu comportamento, e eu tenho um poder de influenciar os que me cercam, na pequena modificação que eu faço, eu passo a pautar a conduta dos que me cercam. Sem nenhum tipo de fanatismo, se achando o eleito, o superior, o ser supremo. Não. Eu continuo com os meus amigos, mas eu começo a tentar elevar o padrão de nossa conduta coletiva. E eu vou impressionando as pessoas, não abandonando as pessoas. Tipo, eu estou salvo, vai para aí, desgraça. Fica aí, se acaba na cachaça. Não, venha para minha casa, eu vou fazer você aprender a se divertir sem beber. Eu vou provar para você que é capaz de a gente conversar a noite toda, ser extremamente divertido, brincar com os outros e no final ninguém sair embriagado, colocando em risco a própria vida de quem está no trânsito, passando pelo caminho, feito um assassino inconsciente. Vou provar para você que é possível isso. Vou provar para você que é possível sair, se divertir, sem chegar detonado.
Prova, junto dessas pessoas, pautando sua conduta de uma forma pequenamente diferenciada. Essas pequenas transformações que vão se coletivizar. O mal se reproduz numa violência extrema. E por que o bem tem que ser repetitivo também? O que é que faz um pai e uma mãe eficiente na educação dos filhos? Um pai e uma mãe que não moe, não educa. Se tem uma coisa que educa, ser humano é moa, muito. É bom moer? É horrível. O filho acha um porre o pai e a mãe que moe. Pior é você ser um moedor. Porque eu acho que os filhos acham que os pais têm um prazer em moer. Não, é um saco. Ter que dizer de novo, essa toalha de novo aqui, lá vem a senhora de novo. Eu dizia muito à minha mãe. Ela dizia, enquanto você continuar fazendo assim, eu vou ter o desprazer de ter que dizer de novo o que você devia ter fazendo já. Observa que nós, como temos muitas tendências de repetição do equívoco, e Emmanuel vai dizer para Chico, é disciplina, 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 é porque é o seguinte, a mesma energia que me faz errar, o mesmo vetor de modificação me faz acertar. Eu preciso repetir uma conduta boa para cobrir uma conduta ruim. Não tem um insight. Você vai para uma palestra, ou toma um remédio e me transformei, zen. Não. Repita o bem até ele se consolidar como comportamento. A mente humana, em crise, precisa sobretudo disso. Você pega um avião, aí a aeromoça faz, senhores passageiros, enquanto estamos taxiando a aeronave, prestem atenção aos nossos procedimentos de segurança. Quando ela começa a falar isso, invariavelmente você vê alguns grupos de pessoas, os desesperados, olhando como se aquilo fosse acontecer mesmo. É o primeiro voo, estão tirando foto quando estão subindo no avião, então. Os que estão lendo a revista de bordo, porque não estão nem aí. Os que já tomaram Rivotril e estão dormindo. Tem uns grupos clássicos. Ela começa a falar e a maior parte completamente ignora. E ela continue, mesmo que seja um usuário frequente dos nossos voos, em caso de uma inesperada despressurização de cabine, máscaras cairão. Ela exemplifica, a máscara cai. Aí ela puxa o elástico para liberar o ar. Coloque sobre a boca e o nariz. Aí faz assim, para todo mundo. Nós temos 8 saídas de emergência. 2 na frente, 4 nas asas e 2 no final. Ela faz todo aquele é um presépio, como a gente diz, te repete tudo aquilo ali. Quando o avião tem televisãozinha, aí aparece um vídeo fazendo aquilo. Inclusive é engraçado porque quando a máscara cai, as pessoas ficam rindo, botando a máscara na despressurização de cabine, como se fosse uma coisa boa. O que acontece quando uma despressurização de cabine ocorre, e ela ocorre? A uma altitude de cruzeiro, temperatura externa da cabine menos 54 graus Celsius, tem tudo menos oxigênio. Por que se repete? Se repete porque quando há uma despressurização da cabine, você tem diminuição gritante de oxigênio, raciocínio cognitivo de emergência bloqueia-se, você fica completamente instintivo e naturalmente os pais colocam a máscara nos filhos. Em 15 segundos não tem mais ar no cérebro, eles salvam os filhos, mas os filhos não conseguem colocar a máscara nos pais, porque o pedido da aeromoça é: coloque primeiro em você, depois em crianças e pessoas necessitadas. Em muitos casos de despressurização, os pais salvam os filhos, mas os deixam órfãos. Por que se repete aquilo? Se repete tanto para que mesmo numa emergência você mantenha a conduta. Se repete tanto na educação moral de uma pessoa para que mesmo quando o pai está ausente e os amigos dizem assim, vai, faz, você lembra, não, que o moído lá em casa é grande. O que faz com que você não faça é o moído. Então, se você quer ser um agente de transformação do bem, você tem que moer no bem. Você tem que repetir o comportamento. Você tem que dizer para a pessoa. Eu achei incrível, porque hoje nós temos vários exemplos dessas crianças extraordinárias, que têm um comportamento meio de adulto.
né? Estava na minha casa, aí tinha um sobrinho de 9 anos e um primo de 4 anos. O sobrinho estava no iPad. Um joguinho que o cabo vai pulando, batendo uma moedinha, tem um joguinho, ele lá. Aí chegou o primo de 4 anos de idade. Aí disse assim, e aí, como foi o seu ano? E eu observando, disse, que conversa mais séria. Como foi o seu ano? E eu observando. Aí ele, legal. Aí ele, cumpriu o seu papel? Aí ele, qual? Passou de ano? Aí ele disse, passei não. Aí sabe que ele, 4 anos, sabe o que é isso? E eu observando, sem acreditar. Menos isso e mais estudo, você passa. É mais fácil você falar de uma criança louca. Uma dessa, não dá ibope. Teve uma pessoa que eu conheço que levou o filho para a Disney. 6 anos de idade. Comprou o pacote, foi ali o marido. Foram para os parques temáticos, foram para os outlets, voltaram. Quando o menino chegou em Recife, ele fez, graças a Deus que eu cheguei no Brasil. Que viagem sacal e cansativa, mamãe. Meu filho, o maior sacrifício que eu fiz para lhe levar na Disney. Mamãe, esse sonho era seu. Seu sonho. Eu queria ter ficado com vovó em João Pessoa. Deus me livre de voltar para aquele canto. Os brinquedos sem graça, um monte de roupa que todo mundo tem aqui e eu não fiquei na praia com vovó. A senhora, quando quiser ir, vá sozinha, viu? Que eu não quero ir, não. Ela me contou essa história bem triste com o filho. Eu disse, fica alegre porque você tem um anjo em casa. Aprenda com ele. Porque, na verdade, esse sonho era seu. Como você era pobre quando era criança, foi realizar adulta. Aí, para se desculpar, levou o menino para dizer que era para ele, mas era para tu. Quem foi que tirou foto comigo? Ela disse, eu, tá vendo? Era para você. Adianta. Mas é muito mais fácil falar das crianças hiperativas, desobedientes, porque elas chamam a atenção. Mas as equilibradas, doces, boas, meigas, a gente recebe também um monte de videozinho do WhatsApp, não tem? Aquele menininho que faz, não é para comer o povo não, o povo também é animal, não como os animais. Tem um monte de criança assim. Mas você nunca vai ver uma reportagem sobre ela no JPB. Mas se uma criança agredir outra na escola, dá notícia. Se uma criança ajudar outra na escola, ninguém sabe. Existe hoje, sim, no mundo, um mal acontecendo, ninguém vai negar, ninguém vai fazer aqui de conta que não existe um momento crítico na história humana. Tem, sim. Mas no mesmo tempo em que se explicita todo o equívoco humano, as condutas mais primorosas estão acontecendo. É uma questão de que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem quiser ver o caos e reproduzir o caos, que fique no sentimento de caos. Não é para fazer de conta que o mal não existe, porque é ingenuidade. Mas nós temos que ter audácia para provocar todo o bem que nós podemos. Nós temos que ter audácia para que a gente possa impregnar as pessoas que nos cercam de valores. E nós temos que repetir, até condicionar uma conduta melhor, porque regeneração não é algo que vai ser dado, é algo que está sendo construído, forjado hoje. Nós temos que nos encarar como um exército de luz e nos organizar, porque se o crime é organizado, o bem também tem que ser. Precisamos fazer pontes, contatos, pessoas, criar correntes do bem. Precisamos visualizar as pessoas que são boas, exaltar a virtude. Os professores que têm alunos bons devem torná-los para a classe exemplos a serem seguidos e não deixá-los à deriva como motivo de bullying dos colegas que com inveja os chamam de nerd e os perseguem no intervalo. Nós temos que ter a exaltação do bom e do belo. Nós temos que acabar com o silêncio, a omissão e a leniência. Lembro, para terminar, a célebre frase de Homero quando está levando Dante ao inferno. Ele diz assim: aqui os lugares mais quentes e mais terríveis são guardados para aqueles que se mantiveram neutros em tempo de crise. Vou repetir. Aqui os lugares mais quentes e mais terríveis são guardados para aquelas pessoas que se mantiveram neutras em tempo de crise. Tudo que nós não podemos fazer agora, num momento como esse,
é neutralidade. Temos que dar a cara em nome do Evangelho de Jesus. Muita paz, meus irmãos.